bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informado? A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos aos destaques do dia. Receita Federal libera quarto lote de restituição do imposto de renda. Anvisa recebe pedido do Ministério da Saúde para análise e liberação de vacina contra a varíola dos macacos. Nos destaques internacionais, o presidente da Ucrânia discursa no dia da independência do país, mesma data em que a invasão pela Rússia completa 6 meses. E ainda, Joe Biden ordena ataques aéreos contra grupos apoiados pelo Irã na Síria. Tudo isso a partir de agora. A Receita Federal libera hoje a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do imposto de renda. O pagamento vai contemplar quase 4,5 milhões de contribuintes com um total de 6 bilhões de reais. Os valores vão ser pagos no dia 31. Quem não aparecer na rodada atual ainda pode ser beneficiado em setembro, quando vai ser pago o último lote. E atenção, aqueles que não forem contemplados em nenhum dos lotes provavelmente caíram na malha fina e vão ter de acertar as informações da declaração. Os senadores manifestaram apoio ao projeto que dá fim ao rol taxativo, que limita a incorporação de tratamentos e medicamentos eficazes aos pacientes. O projeto deve ser votado na próxima terça-feira. O projeto, que acaba com a limitação de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde, já aprovado pela Câmara dos Deputados, também ganha apoio do Senado Federal. Senadores e representantes do governo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos planos de saúde, de médicos e familiares de pacientes discutiram em uma audiência pública temática do Senado o projeto de lei que altera a legislação atual. Sob a relatoria do senador Romário, o texto já aprovado pelos deputados obriga os planos de saúde a cobrirem procedimentos terapêuticos e tratamentos fora da lista estabelecida pela Agência Nacional de Saúde. A polêmica surgiu a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em junho decidiu que as operadoras só devem cobrir o que está na lista da ANS. A expectativa é que a matéria seja aprovada no plenário da Casa na próxima terça-feira. O relator defendeu que as regras devem ser alteradas para garantir aos pacientes que pagam caro por planos de saúde o melhor tratamento. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, avaliou que o texto pode trazer riscos aos clientes dos planos, já que os custos podem ser repassados para os beneficiários e parte deles não vai ter condições de seguir com o convênio. O coração de Dom Pedro I foi levado ao Palácio do Planalto e recebido pelo presidente Jair Bolsonaro com honras de Estado. Depois, a relíquia voltou ao Itamaraty, onde ficará exposta para a população. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da cerimônia de chegada do coração de Dom Pedro I em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Custodiada pelo chefe da polícia da cidade portuguesa do Porto, Antônio Leitão da Silva, a relíquia de 187 anos subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michele. A urna dourada de 9 quilos contém o coração embalsamado do imperador. Unidos pela história, ligado pelo coração. 200 anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, pátria, família. Viva Portugal, viva o Brasil. Pedro I declarou o Brasil independente em 1822 e estabeleceu um império constitucional no país, mas abdicou 9 anos depois, voltando a Portugal, onde foi vitorioso contra as tentativas de devolver o país europeu a uma monarquia absolutista. Após sua morte, sua figura foi celebrada nos 2 países como um defensor das causas liberais. Pela primeira vez fora de terras lusitanas, o órgão embalsamado foi recebido no Brasil com honras de visita de Estado, desde que chegou na segunda-feira. A disparada do preço do leite ampliou a oferta de itens fabricados a partir do soro do produto, como composto lácteo, bebidas lácteas, com embalagens semelhantes às do leite de caixinha. Mas essa semelhança passa despercebida e o consumidor compra sem ler o rótulo com as mudanças dos ingredientes. Vamos conferir. Leite em pó, desnatado, integral, de lata ou de saquinho.
O produto é o mesmo, certo? Deveria. Mas agora a diferença é quase imperceptível. E não apenas pelo valor, mas pela descrição do rótulo do produto. Nessa imagem, você consegue perceber a diferença? Uma é lata e a cor amarela. O outro é saquinho, mas também de cor amarela. Parecem iguais, não é? Mas não é. Só pela marca e a cor, você facilmente poderia se confundir optando apenas pela questão de preço ou peso. Agora, olha para a lata com a imagem parada. O produto é feito de um composto lácteo com fibras, ou seja, não é leite em pó. Agora, o de saquinho, este sim é leite em pó. Entre as duas imagens, seria possível identificar uma mudança, já que não há diferença na embalagem? Pois é. Apesar de estar escrito no rótulo da embalagem, a alteração da composição do produto, somado ao valor mais atrativo, induz o comprador ao erro na hora da escolha sobre o que realmente será consumido. Há algumas semanas, uma empresa de alimentos foi notificada pelo Procon de São Paulo para esclarecer sobre a comercialização e a distribuição de um leite feito à base de soro de leite. O órgão entende que a embalagem do produto, com apresentação similar ao leite, pode fazer com que o consumidor ache que se trata da bebida equivalente. O uso do soro de leite, que é um subproduto da fabricação de queijo, não é proibido na alimentação humana e é regulamentado pelo Ministério da Agricultura na fabricação de vários produtos da cadeia láctea. Mas depois que o preço do leite disparou, a oferta de itens com estes compostos tem se tornado mais visível nas prateleiras, ao lado do produto de referência. Os valores podem ser de 30% a 40% mais barato. E não é somente o leite em si, mas o leite condensado, trocado pela mistura láctea condensada de leite e soro de leite, o requeijão cremoso, feito de mistura de requeijão e amido, e o creme de leite de uma mistura de leite, soro de leite, creme de leite e gordura vegetal. Por isso, agora a intenção do Procon de São Paulo é pedir esclarecimento às empresas para que deixem bem claro na embalagem do que é feito o produto, sem que haja semelhanças entre o que é e o que não é. É uma alternativa, mas tem que ficar atento para não comprar um produto achando que é outro. E mudando de assunto, o Brasil já registrou pelo menos 2 casos de varíola dos macacos em bebês com menos de 1 ano. Um em São Paulo e outro na Bahia. O avanço da varíola dos macacos no Brasil já atinge diferentes grupos, incluindo os bebês. São Paulo e Bahia registraram neste mês casos de menores de 1 ano de idade infectados. No estado paulista, o menino infectado tem 10 meses e apresentou sintomas da doença no último dia 11, com exame posterior que confirmou a varíola dos macacos. Segundo a Secretaria da Saúde, a criança está em isolamento domiciliar e tem quadro clínico estável e sem sinais de agravamento, com febre e lesões cutâneas. Já na Bahia, o bebê de 2 meses teve teste positivo para monkeypox no dia 5 de agosto. A Secretaria da Saúde do Estado não informou mais detalhes a respeito do caso. O Ministério da Saúde informou que foram registrados no boletim epidemiológico de monkeypox 20 casos de crianças de 0 a 4 anos que haviam sido confirmados até o dia 13. As crianças são consideradas grupo de risco de varíola dos macacos, por não terem um sistema imunológico capaz de combater o vírus. Apesar disso, não significa que todos os casos vão evoluir para quadros graves. O Ministério da Saúde entregou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido de análise da vacina para a prevenção da varíola dos macacos com a dispensa de registro do produto. Na análise, a Anvisa deve confirmar se as características essenciais da vacina são as mesmas aprovadas pelas autoridades reguladoras estrangeiras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a vacinação contra a varíola dos macacos no país vai priorizar grupos específicos de profissionais de saúde que atuam diretamente no diagnóstico e tratamento da doença. E sobre a pandemia, pouco mais de 20 mil diagnósticos foram confirmados para a Covid-19 em um dia aqui no Brasil. Vamos conferir os números atualizados.
O Brasil confirmou 203 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 682.874 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 20.241 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.311.323 diagnósticos confirmados. Com tendência de queda e variação de menos 27% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 159 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 15.720 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 37% em relação a 2 semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, desta vez, o estado do Tocantins não atualizou os dados. E de acordo com um estudo publicado em uma revista médica semanal do Reino Unido, fazer exercícios físicos regularmente pode reduzir o risco de contrair a Covid. A pesquisa pontua que são necessários 150 minutos de atividade física de intensidade moderada a cada semana ou 75 minutos de atividade de alta intensidade por semana. Os praticantes de exercícios regulares tiveram um risco 11% menor de se infectarem pelo vírus, 36% menor de internação hospitalar pela doença e o risco de morte por Covid foi 43% menor do que naqueles que não fizeram exercícios. Então, vamos focar na saúde. E agora falamos sobre uma outra aliada na luta contra o coronavírus, a vacinação. O número de doses de vacinas contra a Covid aplicadas aqui no país já passa de 468.580.000. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose foi aplicada em 84,80% da população. Já a segunda dose em 80,34% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço em 54,53% das pessoas. E agora a gente fala do tempo. Apesar de períodos de chuva em boa parte da região norte do país, o Acre tem sofrido com a seca. Por conta da estiagem que já dura semanas, o rio Acre, um dos principais rios que abastece diversos municípios, chegou a marcar apenas 1,70 m de altura, um volume que preocupa as autoridades e os órgãos de fiscalização do estado. Por outro lado, em algumas regiões as baixas temperaturas ainda predominam. Vamos conferir como ficará o tempo hoje em algumas cidades do país? Então vamos começar por Rio Branco, no Acre. O tempo vai seguir quente e seco hoje. Por enquanto, ainda não tem previsão de chuva para a região. Se você está em Rio Branco, fique atento. Os cuidados à saúde têm que se hidratar bastante, porque a temperatura na capital acreana deverá alcançar os 35 graus, vai ficar bem quente. Agora a gente fala de Recife. Por lá, o tempo vai seguir instável, com previsão de chuva moderada a qualquer hora do dia. A máxima prevista para a região é de 27 graus. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Por aqui, o tempo vai continuar firme. Vamos dar uma olhada em como está o céu agora aqui no centro da cidade. Olha só, está bastante nublado, mas a previsão é de que tenha sol hoje durante o dia. A mínima por aqui é de 14 graus e a máxima prevista para a capital paulista é de 24 graus. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere o discurso do presidente da Ucrânia no dia em que o país comemora sua independência e completa 6 meses de resistência à Rússia. E ainda, Joe Biden ordena ataques aéreos contra grupos apoiados pelo Irã na Síria. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A guerra na Ucrânia completa hoje 6 meses e segue sem previsão de término. E também nesta quarta-feira o país comemora 31 anos de independência, que foi declarada formalmente em 1991 pela então República Soviética. Em um discurso inflado e emocionado, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse que sua nação renasceu após a invasão da Rússia.
Abre aspas. Nós finalmente nos tornamos um povo unido. Uma nova nação nasceu em 24 de fevereiro, o dia da invasão da Rússia ao país. Nasceu não, renasceu. Uma nação que não chorou, não gritou ou se amedrontou. Uma nação que não fugiu, que não desistiu e que não esquecerá. Fecha aspas. Em um balanço dos 6 meses de guerra, o líder ucraniano elogiou seu país por permanecer firme e afirmou que a guerra só acabará quando Kiev sair vitoriosa e não quando os bombardeios russos acabarem, indicando uma contraofensiva de seu país. A data é celebrada sobre intensas medidas de segurança e a Ucrânia teme ainda novas ofensivas russas. Hoje, os Estados Unidos deverão anunciar uma nova ajuda militar ao país de pelo menos 3 bilhões de dólares. O anúncio da Casa Branca é esperado para esta quarta, mesmo dia em que a Ucrânia comemora sua independência e que marca os 6 meses do começo da ofensiva russa na ex-República Soviética. O dinheiro chegará por meio da Iniciativa de Assistência em Segurança para a Ucrânia do Pentágono. A quantia pode ser usada para cobrir custos imediatos da guerra, incluindo a compra de suprimentos e armas. Trata-se de um fundo separado do financiamento da autoridade presidencial, sob o qual o presidente Joe Biden pôde ordenar transferências imediatas de armas e munição às forças ucranianas desde as reservas militares americanas atuais. O Departamento de Defesa americano anunciou na última sexta-feira um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, avaliado em 775 milhões de dólares, que inclui vários tipos de mísseis, artilharia e sistemas de limpeza de minas. E ainda falando sobre o conflito no leste europeu, nesta terça-feira, os embaixadores da Rússia e da Ucrânia voltaram a trocar acusações sobre quem está colocando em risco a usina nuclear de Zaporizhia. Desta vez o embate foi em Nova York, por parte dos representantes na sede das Nações Unidas. As forças armadas da Ucrânia continuam basicamente todos os dias a bombardear o território da usina nuclear e da cidade de Enerhodar, e isso cria um risco real de um acidente de radiação na central de Zaporizhia, com consequências catastróficas para todo o continente europeu. Ninguém que esteja pelo menos consciente poderia imaginar que a Ucrânia atingiria uma usina nuclear em tremendo risco de catástrofe em seu próprio território. Tal catástrofe levaria a numerosas mortes e poluição por muitos anos. Such a catastrophe would lead to numerous deaths and pollution for many years to come. Além de sediar a discussão, as Nações Unidas tentam mediar a situação. A instalação não deve ser usada como parte de qualquer operação militar e um acordo sobre um perímetro seguro de desmilitarização para garantir a segurança da área deve ser alcançado. Infelizmente, apesar de numerosos apelos, em vez de desescalado, continuamos a ver os relatos quase diários de incidentes alarmantes envolvendo a usina. A ONU reforçou o pedido da Agência Internacional de Energia Atômica por uma missão na central nuclear, para realizar atividades essenciais de proteção, segurança e salvaguarda no local. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou ataques aéreos contra grupos apoiados pelo Irã na Síria. Foram atingidos 9 bunkers em um complexo que era utilizado para o armazenamento de munições e logística, mas não houve feridos. A determinação acontece pouco mais de uma semana após vários foguetes atingirem um local perto de uma base militar que abriga tropas dos Estados Unidos no nordeste do país. Em comunicado, Joe Biden informou que a operação visa proteger e defender seu pessoal, interrompendo ou impedindo ataques de grupos apoiados pelo Irã. Os Estados Unidos mantêm aproximadamente 900 soldados na Síria. Arqueólogos israelenses descobriram no deserto de Negev uma mansão de cerca de 1.900 anos atrás. Vamos conferir. Descrita como uma moradia rural luxuosa pela Autoridade de Antiguidades de Israel, o edifício contava com um sistema para água, diversos quartos, saguão com piso de mármore e paredes com afrescos. Acreditamos que quem morava aqui era um governante local. Além disso, é um tipo de propriedade de luxo que temos aqui totalmente desconhecida até hoje no Negev. Existem estruturas semelhantes encontradas na Jordânia, mas o que sabemos é que esta é uma casa muito luxuosa, muito rica, e então assumimos que era de um governante local. Localizada na cidade beduína de Hahat, a mansão está programada para ser aberta ao público a partir de quinta-feira. Então, depois que terminarmos a escavação, está previsto que esse lugar vai ser preservado junto com todas as descobertas que fizemos aqui.
como a Mesquita Rural, que fica a 400 metros ao sul. A ideia é que esses lugares sejam preservados para o público, para os turistas e para a cidade de Rahat ter um parque arqueológico. Em junho, a Autoridade Israelense de Antiguidades anunciou que havia descoberto os restos de uma das mesquitas rurais mais antigas do mundo, datada da mesma época da mansão. Um estudo realizado por cientistas japoneses descobriu que os cães podem encher os olhos de lágrimas de emoção quando encontram os seus donos. É notável perceber quando o seu animal de estimação está feliz, seja abanando o rabo, dando lambidas amorosas ou olhando com um semblante sincero e cheio de alegria. Mas uma pesquisa de cientistas japoneses comprovaram que os olhos do animal podem sim se encher de lágrimas de felicidade quando se reencontram com seu dono após um período de ausência. Isso porque, da mesma forma que os seres humanos, os cachorros também possuem canais lacrimais que se enchem de lágrimas para manter os olhos limpos e saudáveis. A comprovação veio após um professor do laboratório observar que os olhos de seus 2 cães ficavam cheios de água enquanto ele segurava seus filhos. Para realizar a investigação, o professor levou o caso para ser analisado pela sua equipe de laboratório. Lá, eles mediram a quantidade de lágrimas entre 18 cães com um teste que consiste em colocar uma tira de papel dentro das pálpebras dos cães por 1 minuto antes e depois de se reunirem com seus donos após períodos de 5 a 7 horas. Para entender se a lágrima dos cães era estimulado pelo hormônio ocitocina, um dos responsáveis por emitir emoções, foi colocada uma solução contendo o hormônio na superfície de 22 olhos de cães. E, para a surpresa dos cientistas, a quantidade de lágrimas aumentou significativamente após a aplicação. E assim, foi comprovado que o reencontro com o dono é a responsável por aumentar as lágrimas emitidas pelos animais. Não falta mais nada, né? Está comprovado que ele é, sim, o fiel companheiro do homem. E chegou a hora do esporte. Faltam 88 dias para a Copa do Mundo. No boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre a Copa de 1950, que foi realizada no Brasil. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que o Mundial acontece tradicionalmente de 4 em 4 anos, mas já ficou até 12 anos sem ser realizado? É isso mesmo. Com a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 45 e devastou a Europa, que é o principal palco do futebol, os torneios de 42 e 46 foram cancelados e a Copa só voltou em 1950. A FIFA optou então pela candidatura brasileira para sediar o 4º Mundial da história. Para a competição foi construído o estádio do Maracanã, que na época era considerado o maior do mundo, com capacidade para quase 200 mil pessoas. O torneio teve a participação de 13 seleções e as cidades sedes foram Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Recife e Porto Alegre. Não houve as fases de oitavas, quartas, semi, nem a grande final. Você sabia que o histórico Brasil e Uruguai foi apenas o último jogo de um quadrangular final que foi vencido pela Celeste Olímpica? 2-1 no famoso Maracanazo. O Brasil, que na época jogava de branco, dependia apenas de um empate para ser campeão. Muito bacana, né, essa curiosidade de hoje. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde já sabe. Eu e ela esperamos por você. Até lá!